Hora do Agro, pessoal, e a nossa prosa boa de lida. Tenho o prazer e a honra de trazer hoje para vocês Lucas Pimenta Azevedo. O Lucas, que ele é veterinário de formação e produtor rural por vocação, né, Lucas? É isso aí. Seja bem-vindo, Lucas. O Lucas, que ele é hoje diretor do Grupo Azevedo Aguiar. Aguiar Azevedo. Aguiar Azevedo. Mas é que faz pouco tempo que nós demos essa nomenclatura, por isso que não gravou ainda. Pecuária, agricultura, integração, agricultura, pecuária. E vamos lá falar da sua história, né, Lucas? Vamos lá. Lucas, para quem assiste o nosso programa, eu sempre gosto de contextualizar e trazer primeiro a história do entrevistado, até para que as pessoas entendam quem é, quem não é e por que chegou até aqui. Qual que é a sua história, Lucas? Você é nascido onde? Quando é que você veio para o Mato Grosso? Você sempre foi do agronegócio? Sua família? Como é que é? Conta pra gente. Então, eu sou mineiro, sou do sul de Minas, de Passos de Minas. E Passos, na verdade, não é Patos, não é Passos. E eu nasci em Passos. E aos 9 meses, quase 1 ano de idade, meu pai tinha comprado fazenda aqui em 1961 e a minha mãe veio em 61 para cá comigo e tal. Eu tenho 4 irmãos, tenho um mais novo e 2 mais velhos. E praticamente até os 6 anos de idade eu fui criado na fazenda de fato. E quando eu tinha 6, quando eu completava perto de completar 6 anos, meu pai resolveu arrumar um lugar para a gente mudar, para me ser alfabetizado e tudo mais. Aí nós fomos para Uberlândia. De lá, assim, eu cheguei, até estava te falando agora há pouco, eu fui conhecer energia elétrica, eu tinha 5 anos de idade. Na fazenda era lampião, lamparina, geladeira querosene. Eu me lembro direitinho, meu pai tirando onde punha querosene, limpando o pavio para botar fogo, soprando, tinha que dar chama azul, senão não esfriava a geladeira, sabe? Tinha um congelador pequenininho, carne fresca, a gente comia no dia que abatia só. E o resto era tudo feito, depois fritava e botava nas latas. Então, assim, o que cabia no congelador ia para a geladeira, o que cabia na geladeira, que podia ficar às vezes uns 2, 3 dias, a gente colocava, minha mãe colocava, a gente comia, e depois o restante, e era longe sim, a fazenda hoje era 90 quilômetros de Rondonópolis, mas era uma estrada péssima, difícil de chegar, demorado e tudo mais. Então, aí na época não tinha nem um telefone, nada, né? Rádio também, tinha rádio para você escutar, rádio desse ondas curtas, né? Mas de comunicação já existia, mas a gente não tinha também. Então foi mais ou menos por aí. E quando eu me mudei para Uberlândia, eu tive uma certa dificuldade de adaptação, porque eu fui criado no mato. E me colocaram numa cidade, na época não era tão grande, mas já era uma cidade para mim, quem não conhecia nem cidade era complicado. Aí eu fiz o primário, ginasial, colegial e me formei em Uberlândia. Eu fiz faculdade, a UFO, Universidade Federal de Uberlândia, me formei em 85. Acho que foi final de 84, isso aí na verdade, não foi 85 não. E de lá, depois que eu formei, eu resolvi vir para Rondonópolis, ajudar meu pai e tal. Passei, eu posso continuar na história? Como é que você quer? Fica à vontade, vamos lá. Aí lógico que logo que eu me formei, eu até abri alguma fronteira, alguma coisa de trabalho, então eu vim ajudar meu pai. Antes disso até, quando eu estava na faculdade, ninguém falava ainda em cruzamento industrial, heterose, ninguém falava disso, sabe? 80 e... Foi em 82, 83, eu fui fazer um estágio em Nanuque, no norte de Minas, na verdade é o nordeste de Minas, divisa com a Bahia. E lá tinha um veterinário que chamava Paulo, foi eu e um amigo meu, um companheiro de faculdade, um amigão meu que a gente tinha. A gente nós fomos de carro, ficamos lá, acho que 1 mês nesse estágio, depois a gente desceu, foi passeando, passando nas praias e tudo mais. E eu me lembro direitinho, acho que eu tenho até as fotos ainda. E eu ficava assim, incrédulo de ver
o que acontecia com a heterose, no caso, ele fazia cruzamento com a Berdim, na época já punha Berdim em Nelore, punha Charolais em Nelore, Chianino, como é que chama? Limousin, não. Limousin punha também, aquele da cara branca é o... O Braford? Não, o outro, Cimental? Cimental, mas o Cimental, o pessoal chamava ele de outro nome, Fleckvie. Fleckvie, Na Fleckvie é o Cimental, só que com outro nome. Na época, quando nós fomos lá, eles chamavam ele de Fleckvie. E aí eles fechavam as vacas, a gente acompanhava pesagem, desenvolvimento e tudo mais. Eu me lembro que a raça das que me chamou mais atenção foi o Charolais, que foi o que mais pesava, né? Todas as pesagens que a gente fez com a mesma idade. Mas depois a gente fica, você não sabia, você tinha os prós e os contras da raça. Aí ele falou, essa raça é muito boa, tudo, mas tem que botar em carcaça de vaca de carcaça grande. Porque o bezerro nasce muito grande, 40 e tantos quilos. Se você botar numa vaca pequena, ele encalha e não nasce. Você vai ter problema. Isso. E o Angus, na época ele já tinha uma preferência pelo Angus. Foi esse que desenvolve muito bem, nasce pequeno e tal. É fantástico. Só que cruzamento, né, você tem que ter... Aliás, tudo tem que ter comida boa para desenvolver. Bom, e aí eu mudei, vim para Rondonópolis e tal. Meu pai tinha 2 fazendas. Eu falei assim, pai, vamos criar. Vamos comprar umas vacas e vamos criar. Ele falou, eu vou te falar que vaca dá muito mais trabalho do que macho. Eu falei, não, mas para a gente fazer esse cruzamento industrial e fazer essa heterose e tudo mais, a gente tem que ter vaca. E assim nós fizemos. Perto ali do São José do Povo mesmo, tinha uma fazenda do Igreja, que hoje ela é uma fazenda vizinha nossa lá do... Como é que é o nome dele? Do Guerreiro, João Guerreiro. Era a fazenda do Igreja. Aí nós compramos um pouco de novilha, bezerra lá, compramos de outras pessoas e tudo mais. Aí nós compramos, em vez de entrar já era tudo bezerra, colocamos touro de Nelore mesmo e tal, e começamos a trabalhar. Nesse meio prazo eu comecei a namorar a André e tudo mais. E acabei casando, quer dizer, as coisas do meu pai eram bem menos que a do seu Célio. Ele falou, você pode continuar ajudando seu pai, mas você vem trabalhar comigo que... E assim foi. Tá certo? E aí vem até hoje. E até hoje, né? Eu acabei casando, né? Lucas, você me chamou atenção aí, quando você fala do seu pai, seu Tomé. Já comentei contigo das lembranças que eu tenho do seu Tomé Machado, Stoffer de Azevedo. Isso. Que sempre foi uma pessoa muito carinhosa assim comigo. Eu tenho ótimas lembranças dele no escritório do meu pai. E você me chamou a atenção que você já fez a proposta para ele de começar a criar, justamente para fazer essa questão da heterose, e ele não titubeou, aceitou sua proposta, ou teve alguma dificuldade aí? Não, eu tive um pouco de dificuldade, porque ele não queria mexer com fêmea. E aí ele falou assim, eu vou te mostrar que fêmea no papel é uma coisa e na realidade ela é outra. E na verdade, assim, porque hoje o bezerro tem um valor agregado maior e tal. Antigamente você vendia um boi gordo e repunha 3, 4 bezerros no lugar. Então não tinha esse ágio para você repor. Então era uma outra realidade. O boi se abatia boi de 4 anos de idade. Quem abatia é jovem, né? Senão era 5, era tudo castrado. A qualidade do gado era muito pior, infinitamente pior. Tinha quem já tinha gado bom, mas o gado bom daquela época, em relação aos que existem hoje, está muito longe. Hoje não só cruzamento, você botar Nelore bom com Nelore bom, o resultado é fantástico e é super precoce. Tem muita ferramenta para trabalhar, né, Leonardo? Hoje é diferente, né? Muito. Eu lembro do seu Célio, que ele levou... Lá no escritório do meu pai também, ele levava lá as relações do gado que ele abateu no mês para conferir as notas, que eu fazia o lançamento das notas. Eu lembro dele falando o peso das boiadas. E já era geral, o comentário geral, que ele sempre matava boi muito pesado. Ele sempre gostou de boi bom, né? Mas só que boi pesado, naquela época, a gente estava falando de boi de 19, de 20 arrobas, né? 19, 20 arrobas. E era muito pesado pra muito época. Pesado. Hoje a gente fala de outra coisa, né? Hoje vocês matam boi com que peso? A média nossa é por volta de 25 arrobas. E bem mais novo. Muito mais. 95% é China, é 4 dentes abaixo.
Hoje eu até estava vendo um abate, ela deu 25,31, não deu um boi de 6 dentes. 80% de 2 e 0 dentes e 20% só com 4 dentes. E não é cruzamento, é Nelore. Nelore. Isso aí. Gado bom. Isso é impressionante. Você que acompanhou isso, você fez faculdade, como você falou, você foi fazer estágios também nessa parte de cruzamento, a veterose, que alguns vão falar que é o choque do sangue, né? O resultado desse choque do sangue. F1. É o F1, para quem não conhece, você está escutando, não sabe o que é isso, você pega uma vaca Nelore, que é uma raça mais comum que nós temos hoje, mais rústica, né? Na verdade, a gente faz a gente usa a base é o Nelore, porque o rebanho do Brasil, a base é o Nelore. Mas normalmente a gente fala um zebuíno, puro zebuíno com um puro taurino. Mais ou menos isso aí. Agora, dentro do taurino você tem várias raças e do zebuíno também. Então aí te agrada mais. No corte, hoje a gente sabe que a vaca Nelore tem uma habilidade materna muito boa. Pô, fala, não dá tanto leite, dá, a gente sabe, ela não é vaca leiteira para você tirar leite. Isso não é, mas para criar um bezerro bom, sobra. E ela tem porte, e ela desenvolve bem, é um animal com a teta pequena, fácil do bezerro mamar. E a gente tem várias oportunidades, assim, que você tem histórico hoje das linhagens e tudo mais. Então, acho que facilitou demais, viu, Leonardo? Porque você olha que você chega, você vai usar um touro, você faz, você tem que ver, esse touro é um melhorador de quê? É de carcaça, é de perna, é de garupa, é marmoreio, você entendeu? Fertilidade. Então você vai, você conhece isso, aí você começa a lapidar o seu rebanho. Porque depois que você atinge um certo ponto, o rebanho é o seguinte, quando você pega um rebanho muito ruim, você começa do nada, a melhora ela é vista muito rápido. De um ano para o outro, o seu rebanho faz assim, fica fantástico. Só que depois que você atinge um certo ponto, se você errar nos animais ou no tipo de sêmen ou qualquer coisa que você for colocar, ao invés de você fazer um melhoramento, você vai fazer um pioramento genético. É verdade, porque você atinge um grau muito bom, que você tem a questão de lapidar um diamante. É mais difícil um pouquinho. É mais difícil você melhorar e para piorar também. Se você errar... É um erro. E uma gestação são 9 meses e pouquinho, quer dizer, se você errar só no outro ano. Então... você tocou num ponto até interessante para quem não conhece. Quem vai no mercado comprar carne e chega lá e pega o bife, pronto, acha que aquilo ali é rápido. Até chegar ali, vamos fazer uma cadeia. Você conhece bem essa cadeia da produção aí, vamos fazer o tempo. De colocar o touro, escolher o touro ou escolher o sêmen para fazer a inseminação até chegar no bife, a gente está falando de quanto tempo? Você vai falar aí, no mínimo, 3 anos, vamos colocar. 3 anos para chegar no bife. Porque você faz uma gestação 9 meses e pouquinho, aí depois mais 8 meses para desmamar, já foi 17, 18 meses, mais 1 ano e pouquinho para você recriar e engordar, são 3 anos. 3 anos. E isso, um pecuarista é muito eficiente. Você vai bater um animal de 2 anos de idade. Se você for pegar a média do Brasil, esse processo deve levar uns 4 ou 5 anos. Ainda tem muito para melhorar. Mas muito. Se você for ver, um animal que morre com 3 anos, mais 1 ano de coisa, você tem 4 anos. E 3 anos, tem muita gente que ainda bate gado mais velho, você sabe disso. Tanto é que a premiação China veio para tentar encurtar esse ciclo. A melhorar a qualidade da carne e tudo mais. E vem muita tecnologia em cima disso, né? Sim. Quando você começou lá a fazer cria, lá atrás, na década de 80, como você falou, você fez esse cruzamento. Você usava touros ou você já começou com inseminação? Eu não consegui começar. Não conseguiu? Não, eu vou te explicar por quê. Nós compramos a quantidade de gado que cabia na fazenda. A primeira aparição, a gente não tinha onde botar bezerro. Lotou tudo. E aí eu fui vender, um pouco de fêmea, de bezerra, os machos não valia nada, não tinha para quem vender. Não tinha valor. As bezerras, valor nenhum. Deve ter sido o
período, não era assim sempre, mas quando aconteceu foi mais ou menos assim. Aí meu pai falou, eu tô te falando, tá vendo? Criar não é tão simples assim. E aí acho que com 3 anos nós paramos de criar, já vendemos tudo e passamos tudo para macho. Ele falou assim, eu te dei uma lição. E ficou essa lição? Você nunca mais quis mexer Não, com cria? Você sabe, eu tenho uma paixão por cria. Eu acho que eu não tenho coragem de mexer, mas eu tenho uma certa paixão. Eu adoro, gosto mesmo. Eu particularmente sou apaixonado. Eu acho que cria, você tem que ter uma propriedade com extensão maior, no meu ponto de vista, para valer a pena. E uma outra coisa, não pode ser terra muito valorizada. Então, uma terra muito valorizada, você tem que partir para o lado ou agricultura, ou fazer uma engorda, ou então você vai fazer um negócio a pecuária com agricultura, que seria a integração dos dois. Então, assim, essa é uma terra que vale mais, né? Agora, eu acho que criar tem que ser Pantanal, terra, às vezes, com uma topografia, não nem topografia, com acesso um pouquinho pior. Mais ou menos aí. Terra muito cara, eu acho que não é mais complicado. Pode ver que está assim, se bem que tem muita gente que a cria, eu acho que está passando por um processo de modificação também, que é você bota, tem muita gente que pega uma novilha, insemina, vocês mesmos fazem isso, insemina a novilha, tira a cria precocemente, a novilha sai gorda, jovem, e faz um baita de um bezerro com uma qualidade genética fantástica, né? Então, quer dizer, isso não existia. Nem se pensava em seminar uma novilha com 12 meses. Ninguém fala. As coisas mudaram assim muito rápido, né, Leonardo? Porque você teve uma evolução em várias coisas. Primeiro, a gente começar a inseminar. Depois, a maneira de inseminar. Quer dizer, que antigamente as taxas deveriam ser, não me lembro, mas 20%, 30% de prejuízo. Isso é ruim, né? Porque, na verdade, no começo lá você usava rufião. Isso. Para quem não conhece, o rufião é um animal, é um macho que não é castrado, mas eles faziam uma cirurgia, né, Lucas? Cirurgia de desvio do pênis dele, para quando ele montava a vaca. Ou fazia de desvio, ou então de aderência, que o animal montava e não conseguia tirar o pênis para fora. E ele ficava com uma coleira com tinta para que ele não montava na vaca. Marcar a vaca que estava com cio. Aí você tem que identificar aquela vaca na hora que ela entrava no cio, levar para o curral e fazer a inseminação. Você tinha que ver 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, não tinha muito tempo para... Então, assim, aí você pega isso, que já melhorou demais, aí você pega uma outra coisa que a parte de nutrição evoluiu demais da conta. Ganho de peso e tudo mais. Hoje você pode tratar de vaca. Hoje você trata de vaca. Vale a pena tratar de vaca. Hoje você tem várias estratégias. Se você tiver gestão e souber ver o que você tem disponível, disponibilidade de mercado para fazer conta e tudo mais, você muda você tendo uma boa gestão, todos os setores da pecuária hoje remuneram bem. Lógico, tem uma época que, vamos supor, nós estamos passando um período que a arroba está valorizada, a gente está sendo bem... eu acho que a época das vacas gordas, vamos falar, a gente está passando agora. A gente já teve período que a gente trocou 6 por meia dúzia, o que sobrava era quase nada, era irrisório. Mas todo negócio é assim. Não existe só coisa boa. Né? Não existe. Por isso que você tem que guardar. Quando chegar na época da bonança, você tem que guardar um pouquinho. Na matula, quando vier o ruim, você tem o que comer, né? Senão, aperta. Você falou aí tecnologia, que a gente vê essa diferença da inseminação hoje, da qualidade do sêmen, dos animais, dos touros, das vacas também. Pastagem, tudo isso tecnologia. Mas você falou outra palavra que sem ela também não adianta nada ter tudo isso aqui, que é gestão. Sim, sem dúvida. Essa gestão, ao que você atribui a essa grande mudança na gestão, das pessoas entenderem mais das fazendas? Eu entrevistei uma pessoa esses dias que falou assim, fazenda tem que ser encarada como empresa, mas sempre foi assim. Eu particularmente discordo um pouco, acho que as fazendas nunca foram encaradas desse jeito como estão sendo agora. Sim. O que você acha disso, dessa questão da gestão de número, das pessoas quererem entender cada vez mais dos números para ver se funciona ou não? Como você vai fazer a gestão de um negócio? Você vai pensar, vai decidir montar estratégias se você não souber os números. Você não sabe quanto você está ganhando, quanto custa. Eu vou suplementar um bezerro na desmama, quanto que ele me custa?
Ah, ele vai pesar 270 quilos na desmama. Mas quanto ele me custou? Será que ele era mais barato eu ter desmamado ele 220, 230 sem suplementação? Ou então, às vezes, a pessoa vai fazer a conta, ela vai botar só o preço da ração. Mas você tem tanta coisa envolvida, você tem um trator trabalhando, você tem um funcionário, esse funcionário tem férias 13º, o trator quebra, você tem um escritório de base atrás. Então, assim, eu vejo, como a gente tem consultoria e tudo mais, essa estrutura atrás para que as coisas aconteçam, ela é cara, e muito cara. Senão a gente estava muito rico. A gente que eu falo assim, o pecuarista, o produtor, de uma maneira geral. Soja é a mesma coisa. O pessoal fala, eu planto com 35 sacos. Planta. Você botar fósforo, potássio, nitrogênio, na soja você não põe nitrogênio, mas fósforo e potássio. E semente, plantou óleo diesel e mais os defensivos, você faz com 35, 37, tá? Faz. E o resto? A hora que você botar, a hora que você coloca o funcionário, a hora que você coloca os problemas ambientais que você tem que, às vezes, encarar, as demandas trabalhistas, o trator que fundiu, a hora que você faz essa estrutura, você aumenta uma barbaridade. E ainda e aí você tem... Então, e o risco muito grande. Na verdade, assim, o produtor ele tem uma indústria de céu aberto, você não sabe... Se você precisa de chuva, você não sabe se vai chover. Você planta, mas você não sabe o que vai acontecer. O pasto é a mesma coisa. O ano passado, por exemplo, eu faço às vezes uma estratégiazinha assim, quando eu gosto, eu engordo o boi tanto no TIP, como no confinamento. TIP, para quem não conhece, terminação em pasto. Tratar com ração no pasto. Né? Terminação intensiva a pasto. E em confinamento eu faço também... Quando chega no período das águas, eu acho que fica muito desafiador, você tem que diminuir muito gado no curral, e a gente tem espaço para fazer a TIP. E aí eu procuro, eu tento terminar o meu confinamento por volta de até dia 10, 15 de dezembro, mais ou menos, quando começa a intensificar a chuva. Esse ano nós fizemos uma programação, eu tinha tanto de silagem e tal, eu comecei até os pastos das fazendas saírem, eu comecei a comprar bezerro e mandar para o confinamento, para fazer uma recria até o pasto sair. Eu pensando que eu ia mandar em novembro, mais ou menos. Eu tive que mandar bezerro em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, porque não chovia. Não choveu. Eu programei uma coisa, São Pedro não fez a parte dele. O São Pedro não fez a parte dele. Então, isso aí aumenta custo. Você faz uma estratégia. Então, você tem que... Você tem que, ao máximo, tentar mitigar os riscos que a gente tem. Mas você não domina tudo. E aí, igual você falou, sem gestão, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe onde você vai chegar, você não sabe nem onde você quer chegar. Voa às cegas. Voa às cegas. Você não sabe para onde que você está indo. Você não sabe quais são os seus números, você não sabe quanto você está ganhando. E outra coisa, intensificar, até um certo ponto, ele às vezes te dá retorno. Depois a curva inverte. Você produzir, às vezes... vou falar um número hipotético aqui, não estou falando que é um número realista isso não. Se você produzir, vamos supor, até 30 arrobas por hectare, às vezes está te dando retorno. Se você for partir para 100, às vezes o de 30 te dá mais lucro que o 100. O 100 precisa chegar no 100. A sobra dos 30 às vezes é melhor do que a sobra dos 100. Sim, né? quem te vive é da sobra, né? O que sobra que vai render mesmo, né? É isso aí que... Se fosse comparar com o comércio em geral, o investimento é o que você compra de produto, a sobra é o lucro que você tem depois que você vende. É isso aí. A diferença do comércio é que se você não vender, você fica com o seu estoque lá. Na agricultura e na pecuária, se der algum atrapalho, você vai perder seu estoque. Né? Sim. Mais ou menos por aí. Seu risco é bem maior, né? Não tenha dúvida. O risco é maior assim. Você planta e por mais que você tenta fazer trava e tudo mais, mas não somos nós que botamos preço no negócio. Isso é outro negócio interessante. Então, vamos supor, essa sua camisa, você liga para nós, quanto custa? Essa camisa custa R$200, tá. O cara, eu te vendo, não, eu te dou 100, não, 100 não pago. Quer dizer, 200. Às vezes ela tem o custo dela, para ela ter uma margenzinha, ela tem que vender por 200, ou então por 180, pode dar um desconto. O boi não. Você compra um boi, um bezerro aqui, você vai matar ele com 1 ano e meio de comprado,
Por mais que você tenta fazer trava e tudo mais, como essa trava às vezes mais longa é um pouquinho mais difícil, mas às vezes o seu custo de produção, lógico, são raros os momentos, mas acontece. Do custo de produção ser mais caro do que pelo valor que você vai vender, que nós já passamos por isso, né? Já, quando o ciclo igual, de baixo, você comprou o bezerro a 3.300, a hora que foi vender, sim, vendeu ele gordo, depois de investir 1 ano, depois ração e tudo, vendeu por 5. 1.700 não dava para pagar. É isso mesmo. Quando você fala da sobra aí, de quem põe preço no produto, não é o produtor, tem um outro detalhe, que você pode me dizer melhor, que você trabalha, tanto que você trabalha com agricultura e pecuária. Na pecuária, seu boi engordou, você tem que vender, você não tem como segurar ele, né? Já aconteceu, não tem. O certo é esse. Não tem o que eu já fiz, quando eu não tinha gestão, eu já fiz o contrário. Você já soltou o boi? Não soltei não, segurei mais tempo. Falei, vou esperar o mercado Você mudar. Não tinha conta para saber que você estava gastando com ele? Eu tinha colocado na cabeça que eu ia vender por R$200. Ou 220, parece. E foi baixando. Quando veio para 170, eu falei, agora não vendo. Aí um boi que estava na tipa ia comer 200 e tantos dias. Meu prejuízo já ia ser prejuízo mesmo. Eu acabei incrementando meu prejuízo. Falei, não adianta querer brigar com o mercado e querer... Não tem como, né? Isso já aconteceu. E o boi tem isso. Na agricultura, se você não vende, você pode depositar. Pode. Essa é a grande diferença dos dois. O custo para você guardar na agricultura é mais barato que você guardar na pecuária. Se você quiser guardar na pecuária, você pode. Você compra ração, você tem como, só que é inviável, a gente sabe. Mas que tem como, tem. Mas é inviável. Agricultura você pode depositar, tem seu custo, mas é infinitamente menor do que você está tratando de boi. Sem dúvida. Eu acho que os dois juntos é um casamento perfeito. Você vê, a gente está passando uma fase ruim de lavoura e tal, soja não está muito bom, milho eu acredito que vai melhorar, parece que em função dessa seca do sul do Mato Grosso aqui, eu acho que a gente vai ter uma melhorinha no preço, vai ter uma reação qualquer no preço. Não vai ser muita coisa não, mas nós estamos passando uma fase muito ruim na agricultura. Juros muito altos. Quem está alavancado em banco tem que pagar as contas, a commodity num valor muito baixo, custo de produção altíssimo. Os investimentos que foram feitos, vários investimentos foram feitos no período de 2021, 2022, quando a soja estava 180 a 200 reais, hoje a gente vende soja por 100, 110. Então, quer dizer, a colhedora que custava antigamente 2 milhões, no período da pandemia, quando subiu demais, ela passou a custar 4. Ela dobrou o preço. E aí depois, quando a soja baixou, ela baixou um pouquinho, mas se ela baixou muito, ela baixou 20%. Não foi nada assim. Então, assim, tá descasado. Do jeito que está... não está assim, a não ser as grandes empresas que importam as coisas e fazem compra direta, às vezes, desses maquinários e tudo mais, esse tipo de investimento, tem uma condição diferenciada. Mas o médio e o pequeno produtor está passando um período bem complicado. No geral, a conta está ruim de fechar. Muito ruim. Aí quando você faz a integração lavoura-pecuária, você dá uma equilibrada nisso aí. Você ameniza, né? Hoje a gente está falando que a agricultura está ruim, mas a pecuária está muito boa. Tá? Teve um período, quando o boi estava 170, 180, a soja estava boa. Então, quer dizer, você tendo alguma coisa que vai equilibrando os pratos. Mas você tem que capitalizar um pouco também, é o que eu penso. O produtor tem mania, às vezes, de trabalhar muito alavancado, sempre querendo crescer, aumentando a área e tudo mais. E aí, quando não dá certo, porque tudo tem crise, você vai passar, às vezes, com algumas fases mais difíceis, e aí a conta não fecha, porque o insumo dele não vale, os juros continua, ele tem que pagar os juros e a conta vence, quer dizer, aí ele fala, não está dando, mas é porque ele não guardou nada também. Eu não estou até o pessoal vai achar ruim o que eu estou falando, mas é uma verdade. Todo mundo, tem muita gente, não são todos, né? Mas tem muita gente que
O que faz, ele quer dobrar, vai dobrando, quer dizer, vai dando certo. Como se não houvesse amanhã. É, como se não houvesse amanhã. Você sabe disso. São os mais arrojados, né? Eu lembro que você falou há pouco, quando seu pai matava, o seu Célio matava um boi e comprava 3, 4 bezerros. Sim. Hoje não consegue fazer isso. Não da forma como eles faziam. Não, hoje no máximo são 2, né? Você gasta menos tempo, mata mais rápido, mas também retorna. A condição de reposição é bem pior. Muito, bem pior. Em comparação a essas duas épocas, a gente falar da década de 80 e falar hoje, com essa diferença de reposição, isso dava condição para quem estava na década de 80 crescer mais em área, em produção? O negócio é o seguinte, na época, tinha muita terra por ser aberta, a terra era muito barata. Uhum. Então, você levava um período mais longo para engordar um boi. Eu me lembro assim que... Mas eu acho que o boi chegava no período da seca, você tinha uma valorização muito grande da arroba, porque não tinha confinamento, nem nada, então quer dizer, não tinha boi. Então, assim, você vendia um boi, comprava 4 bezerros, então, às vezes, a pessoa repunha, o custo de operacional ele era baixo, porque você não tinha maquinário, as fazendas eram mais sujas, apesar que, como a terra era barata, o pessoal falava assim, a terra boa, você põe 3 bois por alqueire. Era assim que era a coisa, não falava nem hectare, a gente falava. Uhum. 3 bois por alqueires na terra boa. Então, só que uma terra era barata, às vezes você tinha uma extensão muito grande, você punha 3 bois por alqueire, você tinha uma quantidade boa de boi. E aqueles bois, lógico, o lucro que dava, você não tinha nem no que gastar também. Porque é uma outra geração. Você não tem no que gastar. Antigamente você trabalhava assim. Eu não cheguei a pegar essa fase, não. Eu estou falando porque às vezes falam, Lucas... Não, eu me lembro do meu pai, do seu Célio, o pessoal mais velho, não tinha que gastar. O carro não tinha ar-condicionado. A maçaneta era de maçaneta, meu amigo. Eu vou falar um negócio... Tinha um quebra-vento. O vidro não era integrado. Você abria o quebra-vento era uma loucura. Então, assim, você não tinha no que gastar, não tinha internet, não tinha nada. Você gastava com o quê? Chegava domingo, a comida era macarrão e frango assado. E uma Coca-Cola, refrigerante. Menino bebia refrigerante só domingo, quando estava na cidade. Não é isso igual hoje. Nossa, assim, mudou demais. E o Guaranazinho você furava com um prego que era para durar mais. Mas isso aí. Bem isso aí. Eu lembro logo que a gente mudou para cá, acho que você lembra do primeiro escritório do meu pai, ali demais, na Domingos de Lima? Demais. Eu lembro quando o seu Célio comprou o Golzinho 1000, logo que saiu o Gol 1000, que era o carro dele para a roça, dele para a fazenda. Não, isso não era 1000, não, acho que você está enganado. Não é 1000 não, é 1000 mesmo não, aquele primeiro Gol, aquele branquinho, quadradinho. Não, ele teve, o Célio teve, bom, que eu lembro, não sei se é assim, às vezes ele pode ter tido um antes, né? Não sei, mas eu me lembro que ele teve um Gol. Eu lembro mais uma Paraty que ele teve, uma Paraty roxa. Pois mas naquela época o produtor não é igual hoje. Não esquece. Não tinha o que gastar, como você falou. E aí um comparativo que eu gosto de fazer, eu não sei se você vai concordar com isso, você falava naquela época de um pecuarista com 1000 bois, fazendo 1000 bois. O cara era rico. Era o cara... O meu pai criou. Meu pai tinha, na época, acho que 1.300 ou 1.400 bois. Que o boi dava dinheiro. Uhum. A minha irmã fez faculdade no Rio de Janeiro, morou junto com uma amiga a um quarteirão da praia no Leblon. Eu tinha carro em Uberlândia. E meu pai, você conheceu ele muito, ele não era uma pessoa de fazer dívida. Ele gastava o que ele ganhava. Ele tinha sempre uma reserva e não passava apertado nunca. Nunca deixou a gente ser esbanjador nem nada. E ele conseguiu dar esse conforto pra gente todo. A minha irmã fez faculdade, a Santa Úrsula no Rio, faculdade particular. Eu fiz federal, meu irmão mais novo também fez faculdade particular. Quer dizer, ele tinha 1000 e poucos bois. Então, mudou muito. Baseado nisso, você vê que o boi antigamente dava mais dinheiro.
Pois é, hoje, quem tem hoje mil bois, você não consegue tocar. Hoje, se você não morar na fazenda, se for tratorista e tudo mais, você não consegue. Você tem que morar na fazenda, igual seu pai morou, e ficar lá, não pode pensar em internet. Você não consegue, não consegue. Não, isso aí pode, né? Porque internet conta, quase né? Não, mas quase todo mundo, você pega a internet e tal, isso não é tão caro. Mas eu digo o seguinte, que a internet, na verdade, ela te dá você começa a ver muita coisa e aguça o seu consumo. Não é a mensalidade que você paga R$200 por mês que está te... Problema que você começa... A hora que você vier na cidade, você quer comprar tudo que você viu. Mas aí você toda hora... Fora aquilo que você não comprou online. Isso aí. Mudou demais. Mudou demais, Mudou né? demais. Não é um saudosismo que não tem nada a ver, assim... Hoje é muito mais conforto, hoje é muito mais... Se você for ver, né? Só que a sociedade, ela conversa menos, você já viu, né? Às vezes você tem duas pessoas assim, quantas vezes eu já vi você sai para almoçar com a família, alguma coisa, todo mundo está com o celular. Se você não tomar o celular de todo mundo botar para a gente conversar, não conversa, é verdade. Tem gente que pega uma cestinha e fala, dá o celular. Eu já fiz isso. Depois que acabar o jantar e tudo, de bater papo, aí eu devolvo o celular de cada um. Mas qualquer clink que acontece, a pessoa que está lá já fica... Está preocupada com o clink que deu. Com o sinal que veio. Falar em celular, eu vou lembrar de uma coisa curiosa, porque quem está ouvindo provavelmente não vai nem imaginar como é que era isso. Alguém já ouviu falar em alugar celular? Aparelho de celular? Eu já aluguei o aparelho de celular para você. Você lembra disso? Não, eu comprei seu aparelho de celular. Você comprou o aparelho, mas eu fiquei com o número. Não. Você comprou, eu comprei o aparelho seu, o primeiro celular que eu tive. Eu comprei de você o aparelho, era 22, não sei... É o número até hoje, o meu número até hoje. É 22 quê? 2271. Aí, ó. Então, eu sabia. Então, o número era esse, eu fiquei com o celular, e aí depois, quando você comprou um novo aparelho, você migrou... usou o número. Não, o número ficou para você e eu fiquei só com o aparelho. Foi isso aí. Naquela época tinha um número limitado, poucos números. Isso, então, mas eu usei seu número Você usou o número no período. Usei, eu fiquei recebendo ligação de vez em quando. Período. Lucas, falei, não. Não, mas já faz muitos anos. Tem tempo isso. Era um Nokia, não sei das quantas. Não era? Não tinha nem visor direito. Isso tem tempo, né? Isso é bom. Vamos lá. Lucas, você fala... eu até chamei a atenção esses dias, quando você conta histórias como do seu pai, como do seu Célio. Seu Célio veio para cá em que ano? Seu pai veio em 61? Meu pai veio em 61, acho que seu Célio veio em 61 também, eu em 62. Aí, né? Eu fui um ano depois do meu pai, eu acho. Tinha nada aqui, né? Como você falou, geladeira de querosene, morava na roça. Eles falavam que tinha um hotel aqui, que não tinha nada. Acho que era, como é que chama o hotel? Eu esqueci o nome. Eles falaram já várias vezes, eu já ando ficando com a memória meio atrapalhada de vez em quando. E aí eles diziam que chegava à noite, pernilongo demais, não tinha ar-condicionado nem nada, a pessoa tomava um banho e saía para fora, ficava assim, saía do hotel, ficava sentado naquelas cadeiras de fio, até dar uma refrescadinha para ver se conseguia dormir. Era mais isso meu pai falava e o seu Célio também. E é onde eles conheceram muita gente, esse pessoal mais antigo, que a gente conheceu, que você conheceu, que já foram clientes do seu pai, que já morreram até. Reinaldo. Então, era desse jeito, todo mundo. E são essas pessoas que abriram a fazenda, Sim. que trouxeram a modernidade, trouxeram a civilização para o Mato Grosso, para esse sertão, né? Quem fez o Mato Grosso desenvolver, na verdade, foi o pessoal do Sul. Eles vieram depois que... Quando a agricultura entrou, que aí aconteceu. Tem até um episódio... que o meu pai contava, que era o seguinte, o Olegário era vizinho de fazenda do meu pai. Você já ouviu falar assim, do Olegário. E o Olegário voltando, ele tinha uma Toyota Bandeirantes, estava voltando de Minas Gerais e tal. Aí ele estava passando, não sei, perto de Alto Garças, alguma coisa assim, em 1970 e não sei quanto. Que ele era um cara gradiano e tudo mais, e ele parou a caminhonete e falou assim, esse gaúcho não está entendendo, ele está no lugar errado. Parou a Toyota, saiu, esperou, ele estava gradiando, esperou, quando ele estava voltando, parou o gaúcho. Falou, você está no lugar errado, isso aqui não produz nada, não sei se você vem às vezes do sul, e essa terra não produz nada, quem produz é lá embaixo, no Jurigue, lá na cultura, no Bacuri, aqui não dá nada. Aí o gaúcho agradeceu ele, então ele foi embora, achou que tivesse feito um bem danado, o bom estava lá em cima.
onde são as sementeiras hoje e tudo mais. E o Olegário achando que estava ajudando o gaúcho. Você vê, eles conheciam muito mais o negócio que a gente, né? Para ver o que mudou, não foi só a pecuária, né? Essa evolução tecnológica da agricultura também foi muito grande, né? Demais. Eu me lembro que o pessoal comentar que no começo, eu acho que tinha uma variedade chamada cristalina, que o pessoal colhia 25 sacos, 30 sacos, e ganhava muito dinheiro, tanto é que desbravaram. O Mato Grosso, do jeito que desbravou, quantas pessoas vieram, que eram sitiantes, às vezes, lá no sul, e que viraram grandes produtores aqui. Você conhece assim, mais de 100, 200 pessoas que isso acontece. Então, assim, quando você não tem um produto, uma coisa, e você tem um valor agregado, aí você está numa região. Você vê, antigamente você não tinha logística, não tinha porto, não tinha indústria, não tinha nada aqui. Você tinha que botar, acho que a soja num caminhão, acho que nem carreta tinha, não sei se tinha na época. Então, assim, e tinha que levar embora. Tinha que ir para Porto Santos, ou ia para Paranaguá, sei lá para onde. Eu acho que tinha que ensacar para levar, né? Não sei, eu acredito que isso não. Isso eu acho que não. Tô falando porque eu entrevistei a Norma, ela falava que a colheitadeira, a primeira colheitadeira do pai dela, colhia já, ensacava, aí eles costuravam e soltavam tipo no escorregador então, para descer na lavoura. Então eles iam fazer tudo ensacado. A Norma já vamos supor, eu fui criado dentro da pecuária, no berço da pecuária, vamos assim. E a Norma já foi ao contrário, foi na agricultura. Né? Então, foi o seu Benjamin Rampeloto, já é antigo. O seu Benjamin não gostava de pecuária quase, o negócio dele era agricultura sempre, né? E hoje muita gente que não gostava da pecuária tá com a pecuária junto com a agricultura, e muita gente que não gostava de agricultura... A Norma é um exemplo disso, que ela virou pecuarista, e eu sou o inverso. E como é que foi esse negócio? Pecuarista... criado no meio da pecuária, tradição na pecuária, e aí foi para a agricultura. Como é que foi essa... Isso aí foi foi meio que obrigatório, foi um caminho não foi uma opção. Foi conduzido. Não foi uma opção, foi uma obrigação, na verdade. Teve um período que eu já era casado e tal, o seu Célio, nós compramos, a gente ia comprar uma fazenda. Aí nós olhamos fazenda lá pro lado não é na Serra Azul. E o pessoal estava vendo, a soja estava muito ruim de negócio, estava muito ruim de preço. E ali perto do Mineirinho, que é onde a fazenda São Sebastião hoje, ali são 2.400 hectares. O seu Célio, a gente estava olhando essa fazenda para comprar. Tá? Compramos a fazenda e tal. E a gente nunca foi da agricultura. Então, como nós compramos e tinha sido agricultura, a gente fez cerca, colocou água e tudo mais, o pasto saiu maravilhoso. Uma braquiária preta, folha larga, boi engordava absurdo e tal. E nós empolgamos, opa, que bom. Botamos em 1.000 alqueires, que é 2.400 hectares. A gente não falava em hectare antigamente, falava em alqueire. A gente chegou a botar 4.000 bois lá dentro, que para a época era muito. Hoje já não é mais. Em alqueire... Naquela época... Não, hoje você põe por hectare, se você não for muito eficiente, né? Aí, nós fizemos isso. Primeiro ano couberam 4.000 bois, no segundo ano, 3, no terceiro, 2, no quarto, 1.000, no quinto, 500. Acabou a fazenda. Tinha o capim, mas não crescia. Nós não repusemos nada, não colocamos... Mas não jogamos um calcário, não fizemos uma fosfatagem, não jogamos nada. Era cultura de pecuarista. Só tirou? Só tirava. Aí eu falei, seu Célio, o negócio é o seguinte, nós temos duas opções. Ou a gente planta ou a gente arrenda, porque lá não cabe mais nada. E essa fazenda, quando nós compramos, ela foi muito barata. Nós compramos ela por 54 arrobas de boi por alqueire. Então, vamos supor, nós estamos falando praticamente em 20 e poucas arrobas por hectare. E ela já era, lá já tinha sido soja inteira. Aí, como faz, como é que não faz? Resolvemos, arrendamos uma parte, mais da metade da fazenda, e ficamos tocando o restinho de uma pecuária para o Larry lá, que me ajudou a gente a arrumar um pessoal para tocar. Tocou um ano,
Falei, seu Célio, esse trem é fácil. Eu comecei a acompanhar, falei, isso aqui é fácil demais. Os caras vão lá, planta, some e fica por isso mesmo. Falei, boi dá muito mais trabalho que isso, eles faz nada. Aí, segundo ano, a mesma coisa. Eu falei, gente, você fala, nós estamos perdendo tempo, porque isso aqui é muito fácil. Aí, no terceiro ano, eu resolvi, convenci ele, falei, vamos fazer assim, vamos plantar 200 e poucos hectares. Você põe 100 bois gordos, que seria 2.000 arrobas, né? 100 vezes 20 é 2.000, né? 2.000. Eu coloco 2.000. A gente tinha um trator, tinha que arrumar a gente aluga uma plantadeira, compra os trem e tudo e tal. Se a gente não colher nada e a gente... você não quebra. Eu falei, eu não quebro, porque eu já tinha alguma coisinha, mas não é pouco. Eu falei, eu não quebro, mas trinco. Para você não faz cosca. Falei, mas a gente não sabe tocar. Ele falou, não, mas eu aprendo, a gente faz isso aí. Aí resolvemos, convenci ele e nós fomos. Aí aluguei e tal. O Gilney, não sei se você conhece o Gilney. Não. O Gilney é um gaúcho, um paranaense, não sei se é gaúcho ou paranaense. Ele tinha prestação de serviço e tal. E ele me alugou a plantadeira. Falou, eu arrumo a plantadeira, meu trator tem que ir também. Aí no final o trator dele não funcionou, me arrumou a plantadeira, eu tive que comprar um pulverizador. E assim foi. Aí o meu arrendatário no terceiro ano já não me pagou. Aí de 270 hectares nós passamos para não dar 400, de 400 a 100, quer dizer, a gente foi aumentando. Deu certo, desde o primeiro ano a gente escolheu bem. E aí foi. E aí acabamos pegando o gosto do negócio, que a gente viu que dava retorno, que dava resultado. Aí quando é que começou a fazer a integração com a pecuária? Que você começou a colher e plantar capim e aproveitar esse ciclo? Antigamente a gente plantava, tirava. Eu sempre fiz, na verdade a gente sempre fez isso. Porque na fazenda nossa tinha uma parte que é mais marginal, vamos supor, beirando os rios, que a terra é um pouco mais leve, um pouco mais arenosa e tudo. Então não dava milho. A gente jogava capim para não ficar com a terra nua. E aí a gente acabava aproveitando. Nós já fizemos rotacionado lá também na época. E a agricultura junto com a pecuária ela é muito boa, porque é um período que você vai usar que você já colheu a lavoura. Então você não está, às vezes você pode fazer, igual na região de alta floresta, você faz praticamente 3 safras. Você planta soja em janeiro não, você planta soja em setembro, colhe até meados de janeiro, não falo toda a área toda, mas uma parte. Você planta lá para o dia 15 de setembro, colhe lá para o dia 10, 15 de janeiro, planta o milho, colhe o milho, junto com o capim, você planta o milho com o capim, tira o milho e ainda aproveita 1 mês e pouco de pasto do capim que você tirou o milho na palhada. Então você faz praticamente 3 safras. Isso é fantástico. Você pensar que isso aí, o Brasil é imbatível com o que a gente tem. É imbatível. Isso, eu gosto de falar, isso é tecnologia, né? Você usar a tecnologia a seu favor, né? Claro. Você falou da São Sebastião ali, que você começou com 4.000 cabeças, a hora que pegou a fazenda, comprou ela de soja, jogou foi usar só como capim, em 2.400 hectares. Hoje, plantando, fazendo agricultura, consorciado com a pecuária, qual que é a média de lotação que você tem na fazenda hoje? Então, lá hoje, eu planto a fazenda toda. Período das águas é só lavoura. Então, chega no período da seca, quando eu faço o confinamento e aproveito o capim-lavoura. Você vê, o ano passado eu engordei no confinamento, acho que foram 4.500 bois, recriei mais 2.000 bezerros, e os animais que foram para o confinamento, a metade dos animais, metade não digo, mas uns 1.700 animais, que a gente tirou ele da fazenda com 360 quilos por aí. Nós largamos ele até entrar no confinamento, esperando vaga dos currais e tudo mais. Quando eles entraram com 430, quer dizer, ganhou 60, 70 quilos no capim-lavoura, com um custo muito baixo. Porque você tinha o capim, você entra com a linha branca de sal, boi com qualidade, boi ganha 700 gramas por dia no período da seca, o capim verde. Então, quer dizer, aí você acaba tendo atividade o ano inteiro. Aí você acabou o confinamento. Aliás, tem que ter um período, você tem confinamento e lavoura junto. Que a gente planta em outubro aqui.
Então você pega assim, então é uma maneira de você diluir o custo fixo da fazenda. Se não, se você tem só agricultura, colheu milho, você vai ficar 3, 4 meses parado esperando. E você não vai mandar todo mundo embora e você vai começar a inventar serviço na fazenda. Não é verdade? Se for só agricultura. Desse jeito não para. Tem sempre alguma coisa. Interessante quando você fala isso, até para quem não entende de agricultura e pecuária, da questão da sustentabilidade. Sim. E você tem a mesma área que a gente está falando quando vocês compraram a fazenda, tem o quê? Tem 20 anos? Tem mais? Compramos em 92, parece, 90. Então vamos para 30 e poucos anos. 92, parece. Então estamos falando de uma área que é 32 anos atrás. 92? 90, foi 90. Aqui em Alta Floresta nós compramos em 95, 94, 95, foi 92. Então estamos falando de 34 anos atrás. Você pega uma área que estava com 4 mil cabeças lá, você não abriu 1 hectare de mato, você não derrubou nada. Sim. Você intensificou a produção nessa área. Hoje você produz, na área toda, você produz soja, produz milho e ainda engorda a mesma quantidade de boi que você tinha lá atrás. Mais bois. Esse aqui é engordado, o outro era recria e engorda. Você não abatia esse tanto de boi. Então você mais que... Não tem dúvida, esse caminho, é um caminho sem volta. Essa integração lavoura-pecuária, hoje se você for ver, o Leonardo, o pessoal fala muito mal do produtor rural, mas você sabe disso, o Brasil não precisa derrubar uma árvore mais. Você consegue dobrar ou triplicar o que a gente produz só com tecnologia e usando as terras degradadas. Então, quer dizer, e a gente não, continua como vilão. Agora, uma série de coisas que você vê, eu acho assim, existem algumas coisas que são meio injustas. Eu vou dizer o seguinte, começam as leis ambientais que o pessoal não sabe o que eles querem. Você sabe disso. A APP tem que ser com 15 metros. Quem se propôs a fazer isso antigamente... Aí passaram-se 4, 5 anos, não é 15 mais, agora é 20, não sei quantos. Aí, quantos serviços você fez e continuou errado? E hoje continua errado, porque agora passou para 30. Ela tem um córrego intermitente, tem que, sabe? E aí o produtor fica meio perdido, ele não sabe mexer com isso. Ele não tem intenção de... Quem ganha mais com preservação é o próprio produtor, você sabe disso. Essa maneira que a sociedade tem de achar que o produtor... é o vilão, que é o destruidor do meio ambiente, está errado. Porque sem o meio ambiente, a gente inviabiliza a nossa atividade, cara. Você vai querer matar, você não quer mais chuva, você não quer mais água, você não quer o quê? Será que não dá para raciocinar só se a gente fosse burro? Entendeu? Você tem que ser burro, falar, eu vou matar o meu negócio. Então, quem mais interessado para fazer isso é o próprio produtor. Quem está mais preocupado com a chuva? Aí você pega, vamos supor, tem garimpeiro, tem esse punhado de ONG e tudo mais, que a gente não sabe. Eu sei que deve ter ONG do bem, mas tem muita do mal também, eu não sei nem avaliar isso aí certinho. Eu sou leigo para falar qualquer besteira dessa, mas com certeza tem muita gente interessada nas riquezas naturais do Brasil. Vamos supor, o Brasil é extremamente deficitário em potássio. A gente importa, eu acho que por volta de 90% do potássio que a gente consome para produzir nossa agricultura, que nós somos os maiores produtores de soja do Brasil, do mundo. A gente produziu, acho que 175 milhões de toneladas. Eu estava vendo uma reportagem que os Estados Unidos vão produzir este ano, que parece ser uma safra muito boa, 120 ou 125 milhões de toneladas. Quer dizer, eu me lembro da época que o Brasil era muito inferior aos Estados Unidos. Hoje nós produzimos 1,5 vezes o que eles produzem. Se juntar Estados Unidos e Argentina, não dá o Brasil. Aliás, o Mato Grosso produz mais que a Argentina, que é só um estado. E aí você começa a ver as coisas acontecerem e aí você fala, não pode explorar. Aí você tem na Amazônia uma jazida de potássio. Às vezes você não pode explorar porque não é conveniente que explore. Eu sei que tem um impacto ambiental? Tem, mas se você fizer um bom estudo e eu fizer um negócio sério, você não vai agredir tanto a floresta assim. Você concorda comigo? Eu não sei se você concorda, não. Agora, por que, sabe, a gente tem e não pode usar? Eu sou contra desmatamento, vamos continuar abrindo terra. Isso não precisa. Isso não precisa. Mas aproveitar esses recursos naturais. Não é para não falar atrás de ouro, não.
Eu falo assim, atrás de fósforo, atrás de potássio, atrás de, sei lá mais o que a gente precisa para a agricultura, essas terras raras que tem aí, que hoje parece que não sei quem que vai explorar as terras raras, não sei se é os Estados Unidos, parece. Então, assim, sabe, a gente não sabe agregar valor no nosso produto. A gente exporta soja in natura, cara, sem beneficiar. Aí você vai e importa um produto dentro de uma barrinha de chocolate, de uma barrinha de não sei das quantas, um granulado, que é a soja que você mandou. Ela voltou valendo 10 vezes mais. E o ruim somos nós. Isso aí. E aí, a hora de comprar o potássio, você manda o dinheiro para fora. Sim. Quanto o fósforo, manda o dinheiro para fora. Por que não faz aqui, não produz aqui? Nitrogênio também, você não tem aqui. Para agregar valor mais ainda no nosso produto. Claro. Não tem a dúvida. A quem interessa, esse é que é o problema. É quem não entende do negócio, que fica repetindo o que, sei lá, se é artista, quem é que fica pagando na cabeça das pessoas, falando que o agronegócio é do mal, mas não entende quais as razões. Por que isso? Qual o interesse que tem? Quer alguém para querer cuidar mais de fazenda, mas cuidar mais da natureza do que o próprio produtor? É o mais interessado. É o mais interessado. Não tem lógica isso. Você não vai destruir, o que paga. Você não vai destruir sua casa, vai? Você não vai furar seu telhado? Sim, na casa que você quer preservar. Não tem lógica. Não tem lógica isso. Só que o pessoal fala tanto que a sociedade compra isso. O pessoal não está acostumado, não sabe como é que funciona. E aí você pega casos isolados, porque venhamos e convenhamos. Nós estamos falando de produtores que são responsáveis. Você é responsável, nossa produção também é responsável, tem muitos produtores responsáveis. Tem também o cara irresponsável, a gente sabe disso. Ninguém tá querendo passar pano para ninguém. Claro. Tem muito produtor que é responsável, mas que se penalizem esses. Claro. O problema é que pegam... Generaliza o negócio. Você tem assim, 1.000 produtores bons, faz a fama como se os 1.000 fossem ruins. E falam de todos como se fossem todos ruins. Todos ruins, isso aí. Esse aqui é o detalhe. Tá. Eu já te perguntei isso agora, da diferença de produzir em 80 e 90, mas vamos para outro assunto agora. Você tem 4 filhos. Sim. Certo? A Juliana, a Gabi, o Rafa e o Guilherme. Os 4, 2 estão trabalhando contigo direto na produção. O Rafael mais ligado à agricultura e o Guilherme mais na pecuária. E como é que está sendo essa transição com eles? É tranquilo? Você é tranquilo? Eles são tranquilos para trabalhar contigo? Ou teve algum choque de gerações aí? Você tem um pouco de choque de gerações, sem dúvida. Não tem jeito de... Não tem como, porque você começa a fazer também, eu não sei se o culpado somos nós mesmos, você começa a ter que lembrar como que você tocava o negócio antigamente e você começa a exigir que eles façam a mesma coisa. E mudou o mundo, não adianta, isso não tem... A partir do momento que eles toquem com responsabilidade, o que a gente fazia, só que a gente era muito menor também. Você lembra disso, assim... Antigamente o escritório nosso era eu e o seu Célio. Quem levava a peça na tornearia para arrumar, ou era eu ou era ele. Quem negociava para fazer a rosca no parafuso era a gente. Não tinha um terceiro que fazia nem nada. Hoje mudou, como o negócio cresceu um pouco mais... O menino chega e fala, tem um cara responsável por compra, outro não sei o que lá. Então, isso aí acomoda. Você aprende, você chega aqui e fala, isso aqui já estava andando assim, entendeu? E eu me lembro, assim, quem vacinava boi era eu e o seu Célio. Eu tinha um caminhãozinho para ir no arrendamento, eu encostava o caminhãozinho, punha um burro ou um cavalo dentro, ia lá, descarregava, às vezes aproveitava, levava 30, 40 sacos de sal. Ajudava o peão para descarregar, porque era só um peãozinho que estava olhando. Às vezes tinha um arrendamentinho de 100 bois, 200 bois. Você lembra disso? O negócio era muito menor. Hoje, assim, as proporções mudaram demais. Hoje você pega esses confinamentos grandes e tudo mais, mas mudou demais, mas muito mesmo. Quando nós fizemos o primeiro confinamentinho, foi o Luciano que estava ensinando para a gente e tal. E ele chegou cheio de tecnologia, trabalhou no Merola não sei quanto tempo e tal. Só que não tinha nada parecido com Merola. A gente tinha um curralzinho ali na Santa Juliana que cabe 4 curraizinhos de 50 cabeças. A gente fechou boi castrado, Nelore, já meio gordinho, assim, boi meia carne. Nós fizemos uma silagem com
aquelas mentas de uma máquina chamada menta, que cortava uma linha de milho, Sei. ficava grosso, grandão, nem partícula tinha direito. Então, dificultava a compactação, porque a partícula era muito grande. A gente compactava com um trator 292. E quem esparramava a silagem eram 2 peão com garfo. Então você pensa aí, hoje você corta quantas toneladas, assim, quantos hectares por hora? Você colhe aí 10 hectares por hora com essas automotrizes. É muito diferente, Não, né? não, mas é outra realidade. Você vai em Minas ainda, se você for a Minas, de vez em quando eu vou observando. Porque o Mato Grosso foi um negócio muito pujante, o negócio cresceu demais. É uma referência, Mato Grosso é uma referência. É fora da curva no Brasil, Mato Grosso para tudo. Os números são muito diferentes. Eu converso com alguns amigos, é tudo muito diferente. Sim. E quando eu vou, começo a observar, você passa perto de uma pessoa, de um sítiozinho, o cara está fazendo às vezes um estilo puxando de carroça, eu já vi isso. Um negócio pequenininho, mas é a realidade dele, ele não está errado. Ele está se preparando para passar seca. O outro engorda não sei o que lá, tem um tucurinha, não sei o que lá, o gado. Sabe, é uma outra dimensão. Só que Minas é um estado muito mais antigo. Topografia, não sei das coisas. Mato Grosso não, Mato Grosso é abençoado, né? O Mato Grosso é abençoado. E aí, com essa movimentação, com esse tanto de terra agricultável e com os produtores tão competentes que são, está gerando esse tanto de riqueza. Você sabe que hoje, para você arrumar gente para trabalhar em fazenda, o pessoal ganha muito bem. Não é mais ou menos. Ganha muito bem. Escolhe qual fazenda que, se ele for bom, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Sem falar que tem muita diferença, né? Entre trabalhar em fazenda e trabalhar na cidade. Na fazenda você tem... É engraçado que na fazenda você é o único empreendimento em que você oferece casa e você tem que receber não só o funcionário, como a família dele também. Sim. Em regra, você vai pagar o frete para levar a mudança dele. Tudo isso aí. Energia e água por sua conta. Antigamente não tinha ar-condicionado na casa dos funcionários. Hoje já tem. Se não tiver internet, ar-condicionado não fica. Não fica. Isso aí. É bem diferente isso, né? Você vê, acho que foi em 2017, 2018, nós fomos com a Nutripur dos Estados Unidos para visitar alguns confinamentos e tudo mais. E nós visitamos um confinamento, vários, né? Uhum. E teve tinha um brasileiro que trabalhava e tal, e ele estava nos dizendo como é que funcionava, quer dizer, ele ia no próprio carro, no transporte, a fazenda, era um confinamento grande, de uns 40 mil bois. Ele ia com a própria caminhonete, o confinamento não dava comida, não dava alimentação, quem tinha uma cozinha bem montada e todos os colaboradores podiam usar a cozinha. Você come o que você quiser. Você leva a sua comida. Lá você tinha forno micro-ondas, fogão, papapá, geladeira, câmara fria, para você guardar as coisas, mas você que fazia a sua comida. Não tem ninguém para fazer. E você era obrigado a fazer e limpar. Você pode trabalhar quantas horas você quiser. Lá você recebe por hora. Lá você recebe por hora. A pessoa, quem tem um pouco mais de ambição e quer crescer e tudo mais, trabalha 10, 12, 15 horas por dia. E aqui você tem, não estou dizendo que sou a favor disso tudo também, não, assim, mas eu acho que tem muita interferência do Estado no nosso negócio. E uma interferência, eu vou dizer assim, às vezes atrapalha. Tem muito funcionário meu que quer fazer alguma coisa, a pessoa tem vontade de crescer e tudo mais, e ela fica limitada, ela não pode. Eu falei, infelizmente, eu não posso. Você não pode deixar, às vezes, o filho dele aprender com o próprio pai para seguir a mesma carreira, não pode. Qualquer coisa você é responsável, você sabe disso. Então, assim, são culturas diferentes e tudo mais. Fui para a Austrália, acho que foi ano passado com a minha esposa, em 2024. Nós fomos assistir um torneio de tênis lá, ó. E aí, de lá, a gente resolveu visitar. A André trabalhava no JBS na época, assim, no fundo da Amazônia lá. E nós resolvemos visitar. Eu falei com o Tatinha, resolvemos visitar um frigorífico, um confinamento do JBS lá no norte da Austrália. Eles nos receberam muito bem, tá? Um confinamento muito grande, bem ao lado do frigorífico e tal, mostraram as linhas de matança, tá? E você fala assim, ó, e tinha bastante boi. Não tem comida. Na hora de correr, a gente era visita, escreveram
welcome, Lucas e André, quer dizer, cheio de pompas e tudo mais. Mas na hora de comer não é igual no Brasil. Ele botou a gente numa caminhonete, nós fomos para a beira de uma estrada lá, verdade, uma lanchonetinha na beira da estrada, pegou um cardápio assim, vê qual que é o sanduíche que você quer aqui, ó. Aí você pede uma Coca-Cola, uma batatinha e um sanduíche. E não foi só nós que comemos isso, não. Comeu eu, o André, um era diretor do JBS e o outro diretor do confinamento. Quer dizer, sabe, não tem... Se fosse aqui no Brasil, com certeza a gente teria feito uma puta de uma mesa, assado um pernil de um carneiro, uma leite. É verdade. E você já viu quantas cantinas que o pessoal você dá e o pessoal ainda reclama, sabe? Eu não vou falar mal de todos, sim. Você tem pessoas que às vezes é difícil. Não, se agradar todo mundo não é muito fácil. E a gente tem leis que às vezes a pessoa não te olha como um parceiro, às vezes, do funcionário. A intenção, às vezes, é te penalizar sem saber como é que a sua relação com o funcionário, como é que você trata, qual o respeito que você tem por ele. Você entendeu? Quanto você já ajudou? Quantas vezes você já me falou, não pode ajudar demais, então isso vira remuneração e depois vai te penalizar. Sabe? Quer dizer, então você acaba criando, você cria um negócio de divisa, você começa a separar as classes. Que não é. Na verdade, é como se fosse agricultura e pecuária. Isso é uma integração. Um precisa do outro, a gente precisa andar junto. Eu não toco sozinho e eles precisam do trabalho. Entendeu? E ganham bem, crescem. Eu tenho muito funcionário que ganhou dinheiro, compra casa. Entendeu? Sabe? E aí o Estado sempre te olha como vilão, que você está querendo passar ele para trás, você quer, sabe? Essa sensação é muito ruim. Se você tentar fazer a coisa, você acha que está fazendo certo, e você ser penalizado. Essa impressão, se você tem essa impressão também, que antigamente, quando eu falo antigamente, voltando lá em 80, 90, os gerentes, os administradores das fazendas, parece que, como tinham mais liberdade, porque não tinha tanta pressão de legislação, principalmente trabalhista, eles tinham mais liberdade para trabalhar e até para crescer. Parece que eles cresciam mais. Não era tão incomum você ver o cara com um sítio. Não, mas eu vou discordar de você agora, Leonardo. Eu vou discordar pelo seguinte. Que bom. Não, eu vou discordar pelo seguinte. Antigamente, você não dava o mínimo pro funcionário. De verdade. Não vou dizer assim, às vezes a sua referência é seu pai, ou então a minha é meu pai, mas eu já fui em vários lugares. Que eu já vi, tipo trabalho escravo mesmo. Eu já vi dono de fazenda andando com revólver na cintura, que se o cara saísse, ele adiantava um dinheiro, o cara ficava pendurado, às vezes, na cantina ou no mercado da fazenda, se o cara saísse, ele fugia e trazia ele amarrado com revólver, arrastado por uma mula. Isso eu já vi vários. Então, isso aí está errado. É isso. Então, nós tivemos uma evolução nisso aí, que foi importante. Só que eu acho que eles confundiram, eu acho que passou a régua. Passou do momento. Então, acho que dar essa garantia e dar esse respaldo para o trabalhador é muito bacana e merecido. Muito. Porque tinha muita coisa errada antigamente. Hoje, não. Hoje, você é visto, às vezes, como se você fosse um inimigo do funcionário, mas não é. Você sabe disso. E, às vezes, o cara não é seu inimigo. Mas o fiscal que vai, ou então o Estado, dá aquela conotação. E o cara começa a pensar que... Você fala, será que ele é meu amigo mesmo? Será que ele está me ajudando? Sabe? Quer dizer, então você cria um negócio para, de fato, apartar. Você não pode ter uma sincronia. Fica todo mundo desconfiado. Não pode ser uma simbiose, um ajuda o outro. Você fica com medo de ajudar e ser prejudicado depois. Sim, não, mas e o cara começa... E ele também fica falando, será que eu tô... Não, o cara fica te olhando assim meio... Você entendeu? Tipo, ele não gosta de mim nada, ele está só interessado no meu trabalho. E você sabe que você trabalha no campo, você sabe, eu sei que você gosta de montar cavalo. Não é assim. Não é. Não é assim. Não é verdade? Então, as coisas vão... Mas eu acho que a gente evoluiu bastante, tudo. Já tive mais esperança no Brasil, hoje tenho menos, assim, desde que eu estudo, eu lembro do Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento. País do futuro. País do futuro, que o futuro nunca chega. Eu estou com 64 anos, esse futuro não chega, a dívida aumentou,
a gente paga mais de 1 trilhão de juros por ano e o ano que vem, seja o que Deus quiser, a gente não sabe o que vai acontecer. E agora mudaram, estão tentando encaixar essa escala 5x2, quer dizer, qual que é a única maneira de você ter dignidade e sair? É trabalho. É trabalho. Mas não é trabalho, é todo mundo, todas as classes têm que trabalhar. Não é uma coisa separada. Todo mundo é trabalhador. Todo mundo. Agora, você cria, às vezes, uma situação que... Você entendeu? Vamos ver no que vai dar, né? Eu acho assim... A minha geração é menos preocupante, que eu já estou mais por 64, se eu vou viver, sei lá, 75, 80, 9, sei lá, não sei até quanto que eu vou, ser um pouco mais jovem. Então, se o negócio não der certo, você vai sofrer um pouquinho mais que eu. Certeza. E eu fico com dó, às vezes, os meus netos, né? O que vai acontecer, para que lado que esse comum vai tomar. E netos são 2? 2, mas tem um no forno já. Tem mais um no forno? Tem um no forno que eu não sei se é menininho ou menininha ainda. Tá? É novidade nova dessa semana. Ah, é? De quem? É do Rafael. Rafa, o segundo é o Vicente. O Vicente agora... E a outra é da Gabriela. Da Gabi. É menino ou menina? É menino, chama Joaquim. Joaquim? Já tem 2. Você falou essa questão de não ter tanta esperança no Brasil. Mas, vamos lá. Se fosse para você deixar um recado para os seus netos, não vou nem falar para os meninos, para os filhos que já estão trabalhando, a Ju, o Rafa, a Gabi, o Guilherme, mas para os netos. Se você fosse deixar um recado para os seus netos hoje, sem saber se eles vão ser produtores ou não, se eles vão seguir, a tendência pode ser que seja, às vezes não, com relação a essa vida de produtor rural, que você viveu a vida inteira como produtor, nasceu de família de produtores, casou com uma esposa que é de família de produtores, você viveu como produtor, está nessa vida produzindo alimento. Se você fosse deixar um recado para os seus netos, o que você diria para eles sobre essa vida de produtor rural? O Leonardo, é até complicado assim de dizer certinho assim. Eu daria um recado para eles. Se eles quisessem, né? Eu espero que essa profissão continue. Eu acho que não sei se vai chegar um ponto um dia que vai ter jeito de produzir de uma outra forma, se tem jeito, se vai acabar, se a comida vai ser uma coisa mais artificial, se o pessoal vai comer pílula, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Muitas coisas que eu achava que era só de filme, eu estou vendo o robozinho andando. Eu lembro de assistir os Jetsons. Hoje já tem o drone, o carro voador que sai de um lado. Sabe, não tem, que eu achava que era ficção, ia ficar na ficção. Total, e hoje já é uma realidade. Então, assim, eu acho que eles teriam que ter muito trabalho, dedicação, sabedoria e dignidade. É isso aí que eu acho que eles deveriam ter como regra para tocar o negócio. Essas palavras assim, eu acho que se você tiver essas palavras, você vai ser uma pessoa íntegra, né? Você vai ser uma pessoa benquista. E se você tiver sabedoria para aproveitar os momentos bons e tudo, eu acho que a prosperidade vem com o tempo. É isso aí. Você falou isso, você me lembrou, eu não sei se eu tô... Isso você aprendeu do seu pai? Sim, a vida inteira. Meu pai, eu não conheci, eu vou dizer assim, porque eu não conheci ninguém tão honesto quanto meu pai, juro. Nunca. E o seu Célio era muito honesto também, mas como eu convivi muito mais com meu pai, desde criança, né? Então o seu Célio era muito honesto também. Igual você já conheceu, mas mais... Isso. Então, eu já conhecia. Meu pai era uma pessoa extremamente criteriosa com as coisas e tudo mais. Isso até atrapalhou ele um pouquinho a crescer, vamos colocar assim, de tão... Mas não é que ele tinha que passar ninguém para trás, não. Ele fazia conta de... Ele era incapaz de passar qualquer pessoa para trás. E ele não admitia mentira de jeito nenhum. Eu tive uma lição na vida uma vez que
que eu fiz. Eu quebrei um espelho, estava só eu e meu irmão na sala. E aí, quando meu pai chegou, perguntou quem foi, eu falei que foi meu irmão, ele falou que foi eu. E ficou, e só estavam os dois, meu pai ficou inconformado com aquilo e tal. Aí ele falou assim, eu não vou bater em ninguém, pode falar a verdade. Eu falei, foi ele, foi ele. Aí meu pai sai de perto e fala assim, já que você não vai assumir, eu vou assumir, meu irmão fala. Eu falei, não, você não pode assumir também, porque eu não queria, porque eu que tinha feito. Eu queria ficar naquele empurra. Eu falei, ele não pode. Mas eu não queria, quer dizer, então eu tinha um senso de justiça também, que ele não podia assumir uma coisa que ele não tinha feito. E foi. Aí no final, ele falou assim, eu vou contar. Aí eu não deixei ele contar, eu acabei me confessando, né? E aí meu pai ficou muito chateado, eu me lembro, não esqueço do semblante dele, porque nós passamos 2 dias sem ninguém contar. Ficou naquele negócio, não foi numa hora para outra, que lá foi muito ruim para ele. Então, quer dizer, a reflexão que eu faço, que ele viu tudo que ele estava ensinando para a gente e tal, e de repente um menino, quer dizer, tipo assim, ele não está aprendendo nada que eu estou dizendo. O que eu estou fazendo aqui não estou servindo de exemplo, ele está pegando um outro rumo, entendeu, né? Isso aí nunca mais eu esqueci. Então, isso aí eu tento passar para os meus filhos também. Falei, ó, não, o que é seu, não passa ninguém para trás, não haja de má fé. Porque tem muita coisa que acontece, às vezes a pessoa acha que não é desonestidade, mas é má fé. Você sabe disso. E pelo que você fala, isso doeu. Ele ter ficado com essa cara de decepção doeu mais que se tivesse levado uma surra. Mas muito. Nossa, eu não esqueço disso, Leonardo. Não esqueço. Isso é uma coisa que vem na minha mente sempre. Você pensa, isso eu era não era criança já de 12 anos, não, eu era criança de 8 anos. Entendeu? Então, quer dizer, marcou muito, não esqueço. E não esqueço de uma coisa, que uma vez a gente estava brigando por causa do Guaranazinho Mineiro. Guaranazinho. E aí a gente brigando, então, meu pai ficou tão bravo, falou, comprou um gradado de Guaraná Mineiro. Falei, enquanto vocês não beberem um gradado inteiro, não sai daqui mais. Entendeu? E também não esqueci. Bebeu tudo? Bebemos. Não bebemos tudo. Como é que bebe? A minha avó entrou pro lado e não deixou. Mas pelo meu pai, a gente estava lá até hoje. Ficava... E do seu Célio? Você tem alguma lembrança assim? Muitas lembranças. O seu Célio é uma pessoa que me ensinou muito. O seu Célio era uma pessoa fantástica. Ele era um grande professor. O seu Célio, ele me tratava igual filho. Ele falava que era o filho que ele não teve, né? Uhum. E a gente tinha uma sincronia muito grande. Vamos supor, com meu pai, às vezes, tinha um ranca-rabo de vez em quando e tal. Porque a família foi criado junto, o amor ele é incondicional, né? Nesse jeito, quando é família. Quando existe o amor, né? Porque tem muita família que é brigada. Do seu Célio, a gente desenvolveu um relacionamento muito bom, só que a gente tinha um respeito maior. Eu já era adulto, casado, ele tá, quer dizer, então ele tinha medo de me perder e eu tinha medo de ofender ele. Então a gente tratava muito bem um ao outro, mas a gente nunca perdemos o respeito. Por exemplo, eu nunca briguei com o seu Célio, né? Nós convivemos junto. E a gente conversava todos os dias. E a gente saía sempre junto. Ele me ensinou a comprar boi. Ele que me ensinava, que falou assim, ó, boi bom é o que dá resultado. Uma vez eu comprei um gado ruim, e ele foi e falou, ó, eu me passei uma vergonha danada na frente dos funcionários. Que ele falou assim, sinueiro. Que era o gado que eu tinha comprado. Eu fiquei... Ele falou, ó, você pode comprar um gado para mim, pagar mais caro. A gente erra de vez em quando. Mas ruim você nunca mais compra. Por preço nenhum. Pode ser de grátis. Ele não gostava de boi ruim, não. Nunca nada. Tanto é por isso que ele matava boi pesado. A pessoa, se ele matava naquela época boi de 20 arrobas. E hoje a gente mata mais pesado, porque a genética melhorou muito. A nutrição também. Então, quer dizer, a tecnologia em todos os sentidos, né? Então, você conhece, você acompanhou a nossa trajetória, né, Leonardo? Pouquinho. Você sabe como é que foi e tal. Então, desde bem pequeno. Então, a gente pode dizer que a gente foi, de uma maneira geral, nós vencemos, né? Eu acho que tenho uma família maravilhosa, me dou muito bem com a minha esposa, tenho meus filhos, minha casa vive cheia, os meus meninos não saem de lá,
quero ver se eu fico mais perto dos netos também, né? E a gente tenta, eu sou meio que tipo galinha shopping, querendo trazer a família sempre para perto, e me dá um prazer imenso. Fazer um churrasco junto, bater papo, a gente tem cada pega também que a gente tem uma pessoa acredita em uma coisa, então a gente briga muito, mas é briga com amor também, entendeu? Não é briga que ofende ninguém. Acaba de brigar, deu um beijo, acabou, isso aí. Ainda tem as pescarias também, né? Sim, aí todo ano eu faço uma pescaria com o Aguiar Azevedo, só com o pessoal. Foi esses dias, né? Foi. Eu vi. Foi esses dias. Isso é sempre muito bom. Lucas, para a gente finalizar, você falou das dificuldades que tem para se produzir hoje, seja de fiscalização, legislação ambiental, uma série de entraves que ficam colocando para dificultar, e mesmo assim se consegue produzir e produzir bem. Mas para quem está nos vendo e que não conhece de agronegócio, só conhece do agro quando vai lá na gôndola do mercado buscar carne, comprar o milho, o arroz, enfim, o feijão, fazer suas compras, e que não entende como é que funciona até chegar para eles. E as dificuldades que se tem de produzir. E quando vai te criticar, às vezes não sabe que atrás de quem está criticando tem um CPF, tem uma pessoa que passou uma vida toda trabalhando e dedicado para isso, integralmente. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que as pessoas, antes delas avaliarem não é só outra pessoa, não. Qualquer coisa para você avaliar, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Tá? Eu acho que as pessoas deveriam se informar um pouco melhor e tentar entender como é a vida do produtor certinho, para saber quais são os processos, quão difícil que é para chegar, para você sair, você tem que pegar, vai plantar um arroz, você tem que plantar o arroz, esperar o arroz crescer. Aí você tem que combater as pragas que existem. Depois você luta com chuva, se vem chuva demais ou se vem chuva de menos. Aí você tem que ter no ponto, na época da colheita, se chover demais, você pode perder ou não. Então, quer dizer, aí você tem que ter um tempo bom para a colheita, aí você colhe, aí é processado, para depois chegar na água. Quer dizer, ele não nasceu ali dentro da gôndola, né? E você não sabe o preço na hora que você vai vender? Isso, então, e você não sabe o preço na hora de vender. Então, assim, as pessoas tinham que se informar um pouco melhor antes de julgarem o produto. Porque não comprar, às vezes, essa ideia que já vem pronta de que o produtor é vilão. Entendeu? Tentar saber como que são. Existem os vilões? Existem. Você sabe, você mesmo falou. Tem muito desmatador ilegal, muita gente, muito bandido, faz tráfico, não sei o que lá. Tem demais. Mas a grande maioria não é assim, mas todas as classes têm. Todos os juízes são ruins? Não são. Você tem juízes corruptos e tem os que não são. A grande maioria não é. Então você pega em todas as profissões, aliás, na sociedade, ela é segmentada, sempre tem em tudo é assim. Então você não pode ser taxado, só que a gente... o grande problema é o seguinte, que hoje o pessoal, eu acho que a sociedade enxerga a gente assim, porque o tchan do nosso negócio, o tchan não, a bola da vez é o meio ambiente. Então tudo é relacionado ao meio ambiente. Só que eles acham que a gente produz sem responsabilidade, e não é assim. Então eu acho que nós estamos destruindo o meio ambiente e não estamos. Entendeu? Então isso aí é complicado, você vai... E as pessoas falam sem base nenhuma, sem saber do que é, não sabem nem como funciona o negócio. Não sabem as coisas que a gente faz. Nós fazemos, assim, às vezes, para preservação. Que a gente planta árvores, não sabem disso. Que a gente protege nascente. Que a gente faz cerca para... Entendeu? Então tem uma série de coisas que a gente faz que não é reconhecido. Mas, de uma certa forma, a mídia não quer que chegue isso para a sociedade. Se a gente for bem quisto, acaba, esse discursinho acaba. Se você levar a mensagem contrária e o pessoal souber o valor que o produtor rural tem de fato, esse discursinho que acaba. Vão perder a audiência. Não só perder a audiência,
Mas você vai perder também, sim. Aí eles vão achar, não, então se é importante, vamos fazer vou explorar esse potássio, essa mina de potássio, essa jazida de potássio que tem aqui, que de fato não vai fazer diferença, você sabe que não. Então, assim, é complicado a gente querer... Porque você sabe que hoje, com esse mundo tão globalizado e tudo, todo mundo... o discurso, a mensagem que a mídia quer que chegue em você, que chegue na sociedade, é que de fato faz a diferença. Se eu te contar uma história de uma maneira, e todo mundo quando conta o que dá uma mensagem, você tem o seu viés pessoal. E você já tem uma certa influência. Se você não tiver... se você não for crítico, se você não souber analisar aquilo direito, você vai comprar a minha ideia. E isso eu acho que acontece muito, vem muito no pacote. Vem já embalado no pacote. Produtor rural, não sei o que lá. Se você estiver comendo um pedaço de carne, você está desmatando não sei quanto da Amazônia. É mentira! Quantas fazendas... você produz quanto de carne? De qualidade? Quantas árvores você derrubou? Nenhuma! Então você é do mal também? Sabe? Então, isso aí vem junto. Quantas pessoas... E eles falam uns números absurdos. Um quilo de carne, você não é sequestra, não. Você faz não sei o que lá, você produz não sei quanto de carbono, você vai danificar a camada não sei das quantas, quer dizer... Consome não sei quantos bilhões de água. Tudo isso aí. E aí são números esdrúxulos, que ninguém faz essa conta. Sem referência. Só que vai chegando e fala, pessoa, mas é um número, a intenção é horrorizar mesmo. Se você falar que é menos, aí não causa o impacto que tem que causar. Não é verdade? É verdade. Então é isso aí. A narrativa ela tem que ser construída. É isso aí. Mas para quem assistiu o nosso programa, vai poder ter oportunidade de conhecer um pouco mais do agronegócio graças a esse bate-papo, Lucas, que eu tenho de agradecer de você ter dedicado seu tempo para vir aqui. Eu sei que, como você comentou, você não gosta muito disso, mas como eu brinquei com você fez uma vez que participou lá da Nutripura. Eu sou muito tímido e eu não gosto muito de aparecer. É bom de prosa. Mas eu não gosto muito de aparecer nem nada, então eu gosto de ficar passar mais desapercebido pelas outras pessoas. Mas como eu te disse, um convite seu, como é que eu faço para falar que não? Se eu já fiz com a Nutripura e tudo, quer dizer, não tem jeito, né? Infelizmente não, foi um bate-papo, tudo certo, mas está tudo certo. Espero que você tenha gostado, obrigado. Foi bom, foi uma prosa boa, faltou uma cerveja, mas... Você não é o primeiro que reclama disso, não. A gente vai ter que ver com o nosso produtor, ver se ele vai autorizar isso um dia. Eu acho que aí fica uma coisa mais descontraída. Tá bom? É isso, gente. Por isso que essa prosa boa de lida toda semana está aqui para você no Hora do Agro, que é para você conhecer mais do agronegócio. Você que não nos segue ainda, por favor, começa a seguir, comenta, compartilha com seus amigos. Vamos divulgar esse conteúdo, mais pessoas possam entender melhor do agronegócio, dessa vida de quem vive do campo, de quem produz alimento para toda a população. Então fica o meu convite, curte, compartilha, comenta, é sempre bem-vindo o comentário seu, meu amigo. A todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.